E aí, vamos estudar a lição? Chegamos já na metade da lição dessa semana. Estamos estudando sobre sentindo compaixão. Paulo, Onésimo, Filemon, compaixão. E nós hoje? O que isso nos relaciona? Quais são os traços que relacionam com a vida cristã? Hoje, terça-feira, dia 5 de maio, é dia de aprendermos curiosidades sobre esse assunto tão importante desta maravilhosa carta escrita de Paulo, né? Hoje é dia do nosso make-off, de nossas curiosidades. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas, comenta e vamos aprender mais. Vamos falar primeiramente do que Onésimo era. O que Onésimo era? Era um escravo, né? Sendo um escravo fugitivo, mas agora convertido. Mas o que vamos falar nesse momento? Vamos falar sobre a escravidão. Como é que a escravidão ocorria nesse período de Paulo, no período romano, que ficava ali entre os anos de 146 e 146 a.C. e 235 depois de Cristo, né? Todo esse período foi marcado pela escravização. Tinha um senhor da casa e tinha um escravo. Para uma casa, né, comum, na média, uma casa, um senhor e três escravos. Era três escravos por um, né? Os três serviam para o senhor. No caso, era Onésimo que servia para Filemon. Não sabemos se tinha mais outro escravo, que talvez não tivera fugido, não sabemos, mas a média era essa, de três escravos para um senhor, ou seja, para uma família. E aí os escravos, né, não tinham liberdade, era praticamente isso. A imagem que tinha é que eles eram libertos, mas na verdade eles não eram nem um pouco libertos, pois o seu senhor tinha o poder, né, sobre a sua vida e até sobre a sua morte, né? Olha só, né? Ou seja, o escravo não tinha comando ainda da sua própria vida. Quem mandava nele era a própria pessoa. E aí até quando o senhor faz algum crime, tinha que ser penalizado, alguma coisa tinha que acontecer com ele, muitas vezes oferecia o escravo para sofrer no lugar do senhor, né? E o escravo não tinha o que fazer, né? Ou seja, era triste a situação. Agora imagina você, ser um escravo, sofrer desse jeito, né? De todas as maneiras. Se tiver uma chance de fugir, você não vai fugir? E aí? É claro que você vai tentar fugir. Foi exatamente o que o Onésimo fez. Na situação complicada, difícil, já nasceu com isso, ia passar a vida, o resto da vida nesse modelo. E aí? Vou fugir. E aí o Onésimo fugiu, né? Mas o que ele não esperava é que ele voltaria, né? Para a honra e glória de Deus. E o cristianismo, né? Olha só, o cristianismo, um surgimento, né? Com Paulo, ajudou bastante, ajudou a acabar com a condição dos escravos, a melhorar, né? Não é que acaba, porque para acabar é muito longo o período, né? E entre aspas, né? Porque hoje em dia a escravidão não está ali deschibatada, mas no papel podemos dizer que ainda está, né? Apesar de que estamos falando de muito tempo antes da escravidão no Brasil, né? Porque a escravidão no Brasil ocorreu lá para 1500, ou seja, muitos e muitos anos atrás deste período. Mas o mais interessante é que o cristianismo ajudou a acabar através das cartas de alforrias, que se você estuda história você sabe o que é isso, carta de alforria e libertação para os escravos. Ou seja, o cristianismo, o evangelho de Deus, ajudando na maioria dessa desigualdade social presente dentro de uma casa, que é a escravidão. E essa história de Onésimo e Filemon só compacta o quanto que Deus preocupa com cada um de nós. Vamos aprender isso com curiosidade? Vamos falar sobre o livro de Filemon, ou seja, a carta de Paulo a Filemon. Né? Por que ela é tão diversificada? Ela é tão diferente das outras cartas. Ela é tão pequena que é considerada uma das mais pequenas. Não é a mais pequena em si, mas é uma das mais pequenas cartas de Paulo a alguém ou alguma igreja. Nesse caso era Filemon.
E é mais interessante porque essa carta foi simplesmente para lidar com um problema doméstico, né? Olha só, né? Como, porque as outras cartas que inclusive estudamos, carta aos Gálatas, carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, tinha toda uma amplitude, toda uma história muito importante, ou seja, ali na sociedade, ou então era a mensagem do Evangelho, né, era a mensagem de ressurreição, de Jesus Cristo, né? Não era um problema doméstico igual isso. Olha só quanto que é diferente essa carta de Filemão, né? Mas ainda assim, ainda tem muitos princípios básicos do cristianismo aplicáveis à nossa vida diária, como compaixão, humildade, bondade e muita paciência. E Paulo assumiu a responsabilidade de Onésimo, né? Mais importante, a compaixão. Paulo se colocou no lugar, ele carregou o fardo, não é, pensou como seria ele naquela situação. Ele se preocupou muito com Onésimo, e aí com essa preocupação com Onésimo, se preocupou com Filemão. Filemão, muito posteriormente, deve ter se preocupado com Onésimo, e juntos deve ter formado uma nova aliança com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, aprendemos algumas curiosidades, muito obrigado, Senhor, mais um dia, que viemos ser compaixivos e mudarmos esse mundo pecador. Em nome de Jesus, amém.